Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Es una... ¿Está lloviendo? Sí. Déjame ir. Yo les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Marcos, versículo 29 hasta el versículo 30. Marcos 1, 29 hasta 39. Yo voy a leer para ustedes. Espera un poquito para que los hermanos encuentren el texto. Marcos 1, 29 hasta 39. El versículo 29 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hablándole le dijeron: todos le buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique também allí, porque para isto he venido. E predicava em las sinagogas e ellos em toda Galileia e echava fuera los demonios. Hermanos, vamos orar uma vez mais. Padre Santo, gracias por esta manhã, gracias por cada hermano que o Senhor ha traído aqui para alabar a tu santo nome. E agora pedimos que, através das Escrituras, o Senhor trate nosso coração, seja por la exortação, seja através de consuelo, seja como uma advertência. Padre, sabemos que tu palavra é poderosa para transformar-nos e pedimos que o Senhor transforme nossa vida para que podamos reflejar a Cristo Jesus em cada área de nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Hermanos, em los 2 domingos anteriores, hemos visto 2 verdades extraordinárias sobre Jesus. Claro que eu não estava aqui, mas sei que o pastor Alexandre e o pastor Raimundo ha dado sequência na exposição que estamos fazendo. Pero nesses domingos hemos visto 2 verdades extraordinárias sobre Jesus. Primeiro, que foi declarado Hijo amado por el Padre e imediatamente impulsado ao deserto de la tentação. Segundo, que ensinou com autoridade na sinagoga de Capernaum e expulsou um espírito imundo de modo que a gente se perguntava: que é isto? Hoje, Marcos nos leva ao seguinte momento desse mesmo dia, sábado, em Capernaum. E hoje vamos a ver que Jesus saiu da sinagoga e entrou em uma casa. Vamos falar do ministério de lo público a lo privado, de la enseñanza a la compasión, y de la compasión a la oración, y de la oración al propósito de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mira, leemos tan solo 11 versículos, e aqui Marcos comprime um dia inteiro da vida de Jesus. Sana a la suegra de Simón com um toque personal, atiende a toda a cidade ao atardecer, se retira de madrugada a orar e ao final marcha a predicar por toda Galileia. Então, temos delante de nós hoje um passagem de um movimento intenso no dia de Jesus. E a palavra que Marcos utiliza muitíssimo em seu evangelho é em seguida. E aqui vamos a ver então esse intenso dia de Jesus e seu ministério. Pero Marco não só indica a urgência a utilizar a expressão em seguida, pero também nesse texto habla de quietude, habla de Jesus separando um tempo de madrugada para falar com o Padre. E poderíamos resumir esse sermão da seguinte maneira: Jesus sanou porque lhe importava a gente, pero não se quedou onde o êxito era maior, porque sua missão era outra. E essa missão la discerniu em la oração, não em la pressão de la multitud, ensinando-nos que a compaixão sem propósito se agota, pero el propósito sostenido por la oração produz um ministério que chega mais allá de lo que los ojos pueden ver. El título del sermón, como ya mencionó el hermano César, compasión y propósito. Y bajo ese título veremos 3 verdades. Primero, la compasión de Jesús. Y vamos a ver Jesús en la casa, considerando el hogar como un ambiente privado e logo ao público. Segundo, a comunhão de Jesus com o Padre, a oração de Jesus no deserto. E terceiro, o propósito de Jesus. E ao ver o propósito de Jesus, vamos a
hablar de que para Jesús a predicação estava por encima da popularidade. Passemos então ao primeiro ponto, a compaixão de Jesus del privado a lo público. Miren outra vez o versículo 29. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Hay una otra versión que dice: y enseguida, saliendo de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Hermanos, eu mencionei na introdução que essa expressão em seguida, Marcos la usa constantemente para apontar para a urgência, para dar urgência ao relato que vai apresentar-nos. Aqui Jesus sai da sinagoga e vai diretamente à casa. E aqui aprendemos algo importante no ministério de Jesus. O ministério de Jesus não se limitava ao espaço religioso formal, não se limitava à sinagoga. A sinagoga era o lugar de ensinança. A casa era o lugar da vida cotidiana. E Jesus mirava ambos. O evangelho não se queda no templo. O evangelho não se queda aqui quando nos reunimos semana tras semana. O evangelho deve entrar em nossas casas. Deve transformar nosso entorno. E nessa casa havia uma necessidade. O versículo 30 diz: e a suegra de Simão estava acostada com fiebre. Hermano, aqui vale uma nota quanto a aqueles dias. Em aqueles dias, a fiebre era potencialmente mortal. Dizem os estudiosos que não existiam antibióticos, não existiam antitérmicos, talvez não em como lo temos hoje em dia. E que a fiebre quase sempre estava, seria como que um sinônimo de malária ou algo que apontava para algo que pudesse ser mortal. Era, portanto, uma enfermidade séria. Não é como hoje que decimos, alguns de nós outros: minha hija está com fiebre. Pero, segundo os estudiosos, era algo que apontava para algo mais sério e portanto, era considerado uma enfermidade séria. E bem aqui, a suegra de Simão não é um caso aislado ou anônimo, como vemos que no verso 32, Jesus chamou a outras pessoas que se acercaram à casa. Estamos no contexto de um hogar, de uma família. E Jesus não solamente sana as multitudes, Jesus sana a pessoas com nomes, pessoas com vínculos familiares. Hermanos, é importante mirar as escrituras nestes términos. A vezes, por exemplo, eu em todo meu ministério, hablando sobre missões, hablando sobre a necessidade de enviar missioneiros, de maneira geral apresentamos estadísticas, números, pero nos olvidamos que não estamos tratando somente de números de pessoas não alcançadas, estamos tratando de pessoas com sua história familiar, com seu contexto cultural, pessoas que têm um rosto, pessoas que têm esposa, esposo, hijos, problemas. Então,
não devemos cair em el engano ou em la maneira de apresentar ou de tomar as coisas como dados estatísticos solamente, como matéria de investigação. Aqui temos hecho real. Jesus está em uma casa, em um hogar, e Jesus sana a pessoas com nomes, com vínculos familiares. E que fazem os discípulos? O texto diz que em seguida lhe hablaram de ella. Os discípulos fazem o que nós deveríamos fazer com mais frequência. Levam o problema a Jesus. E este é o padrão bíblico. Quando há necessidade, se leva a Jesus. Jacob clamou a Deus quando estuvo em aprietos. Ezequias puso la carta amenazante delante de Deus e orou. Quando Lázaro enfermou, sus hermanas buscaram a Jesus. E nós devemos fazer o mesmo. Buscar al Senhor em primeiro lugar. Não como último recurso, pero como lo único que pode resolver o problema. Hermanos, temos que ser sinceros. A vezes, Jesus para nós ha sido o último recurso. Quando temos um problema, quando temos uma enfermidade, um problema no local de trabalho, um problema na família, hacemos tudo que pensamos que devemos fazer. Pero muitas vezes, como cristianos, não buscamos primeiramente a Jesus. Não ponemos as coisas delante de Jesus. E aqui vemos que os discípulos não esperam, não dudam, os discípulos levam a enfermidade de la suegra de Pedro, de Simão, a Jesus. Esse é o padrão bíblico. E mira como Jesus sana. O versículo 31 diz: e acercando-se, la levantou tomando-la de la mano. Jesus, e neste caso, não sana de lejos, não pronuncia uma palavra à distância, como já ocorreu. Jesus se acerca, Jesus toca a suegra de Pedro. Agora, é necessário, irmãos, recordar que no judaísmo, tocar a um enfermo podia ser motivo de contaminação ritual. Os rabinos advertiam contra o contato com enfermos. E conhecemos também a parábola do bom samaritano, não? Quantos se desviaram do homem que estava caído em la calle? E lo hacían justamente porque entendiam esse aspecto religioso e cultural de que tocar a um enfermo podia ser motivo de contaminação ritual. Os rabinos advertiam contra o contato com enfermos, pero Jesus toca. E o toque transmite dignidade. A suegra não é um caso clínico, sino uma pessoa. E o Evangelho de Marcos nos apresenta a um Cristo que toca ao que sofre. E o resultado é imediato. O texto diz que la dejó la fiebre y ella le servía.
Hermanos, será que nos damos conta de lo que ocorreu aqui? Não houve convalescência, não houve uma recuperação gradual. A febre la deixou e ella empezó a servir. O detalhe aqui é precioso. En el original, el verbo servia está em um tempo que indica uma ação continuada. Ou seja, começou a servir e seguia sirviendo. Neste caso, a sanidade foi tão completa que imediatamente produjo um serviço sostenido. Jesus sana para restaurar a função. Hermanos, nós como cristianos devemos recordar-nos sempre de que a graça não é um fim em si mesmo, é o meio para que a pessoa sirva. Então, Deus, por la gracia, dá dones a los cristianos. E qual é o propósito? Os dones não são um fim em si mesmo, é para o serviço, é para a edificação do corpo de Cristo. A ideia se pode inferir de aqui que Jesus sana a suegra de Simão e ela passa a servir. O propósito da graça é sempre a restauração funcional no corpo. Hermanos, isto já seria suficiente para um passagem, pero Marcos não se detiene aí. A compaixão de Jesus se extiende de lo privado, de la sanação de la suegra de Simón, a lo público. El versículo 32 dice: quando chegou la tarde, puesto que el sol se puso, le traían a todos los enfermos y a los endemoniados. El detalle está aqui en el entardecer, al entardecer. Hermanos, el sábado terminava al ocaso. Antes de isso, cargar a um enfermo violava o quarto mandamento, o dia de repouso. E por isso esperaram. E então, al entardecer, traem a Jesus todos os enfermos e os endemoniados, para que pudera sanar os enfermos e echar fora a los demônios. Pero a desesperação era tão grande que apenas terminou o sábado, salieron com seus enfermos. E a popularidade de Jesus não era uma preferência religiosa, era uma desesperação por sanidade. E toda a cidade, diz o texto, estava reunida à la puerta. A casa de Pedro, a casa de Simão, foi rodeada de gente. Gente que traía seus enfermos, gente que traía a pessoas com espíritos inmundos. E que é o que Jesus hace? Diz o texto: e sanou a muitos enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Versículo 32. Quando chegou a noite, luego que el sol se puso, lhe trajeron todos los que tinham enfermidades e a los endemoniados, e toda a cidade se agolpou a la
puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Para Jesús, diz um predicador brasileiro, sempre quando predica em los evangelhos, diz que para Jesus não há causa perdida. Se lhe traz um enfermo, Jesus lo sana. Se lhe traz uma pessoa com demônios, Jesus echa os demônios. O evangelho de Marcos hace uma distinção entre enfermos e endemoniados. Mientras Satanás pode causar enfermidades, não toda enfermidade é causada por demônios. E Jesus exerce autoridade sobre ambas dimensões da vida. A enfermidade física e a opressão espiritual. Hermanos, isso é muito importante que sepamos e recordemos sempre. Jesus tem todo o poder. E hace lo que quer. E há um detalhe que não podemos passar por alto. Jesus não permitia, diz o texto, que os demônios hablaram porque lhe conheciam. Jesus não necessitava de, digamos, publicidade demoníaca. Jesus não necessitava disso. Sua autoridade se demonstra em la acción, não em el discurso. Os demônios sabiam quem era ele. Lo sabiam com conhecimento sobrenatural prévio, pero Jesus los silencia. ¿Los silencia o silencia? Silencio. Los silencia. Es lo que los estudiosos llaman de el secreto mesiánico de Marcos. Jesús restringe la revelación de su identidade para que não seja mal interpretada como um Messias político militar. El lugar de la revelación plena no sería la popularidade, sino la cruz. Hermanos, hemos visto en ese primeiro ponto acerca de la compasión de Jesús en el ámbito privado al público. Pero ahora avancemos al segundo ponto, donde vamos a ver que lo que Jesús hizo después de lo que ocurre alrededor de ese hogar y con las personas que se acercam a la casa de Simón. Versículos 35 ao 37. Levantando-se muito de manhã, sendo aún muito escuro, salió e se foi a um lugar deserto e allí orava. E lhe buscou Simón e los que com ele estavam, e hallando-lhe, lhe dijeron: todos te buscam. Hasta aqui. Aqui há três coisas que são necessárias poner a atenção para a melhor compreensão do texto. A primeira é o momento. Hermanos, mire, muy de mañana, siendo aún oscuro. En el mundo antiguo, la vida comenzaba al amanecer. Levantar-se quando aún estava oscuro era algo extraordinário. La noite era associada com peligro e com soledade. Pero Jesus buscava a soledade intencionalmente. Mientras la cidade dormia, Jesus orava. Mientras os discípulos descansavam del agotador dia anterior, Jesus buscava al Padre. Jesus orava fuera de los horários tradicionais de la oração judía. E sua oração
era tão singular que chamava a atenção de seus discípulos. Segundo, o lugar. O texto disse que Jesus se foi a um lugar deserto. Jesus acaba de ter o dia mais exitoso de seu ministério hasta agora. Toda Capernaum lo busca. Poderia haver se quedado desfrutando do êxito. Poderia haver começado temprano a atender a los que seguiam chegando. Pero Jesus se vai, Jesus se retira, Jesus busca a soledade e Jesus se põe a orar ao Padre. Isso nos diz algo muito importante. A oração não era o que quedava depois do ministério. Em verdade, a oração era o que precedia ao ministério. A intimidade com o Padre é mais importante que o êxito ministerial delante de los hombres. Terceiro, a acção. O texto diz que nesse lugar deserto, Jesus orava. No original, o verbo está em um tempo que indica uma ação prolongada. Jesus não dijo ou não hizo uma oração rápida. Estava orando de forma sostenida. Essa é a ideia que o verbo aqui carga. Jesus derrama seu coração ante o Padre. Era uma oração de ação de graças por las bendiciones recebidas e uma petição de direção para lo que venia. Jesus dava grande importância à oração. Recuerde, Jesus orou quando foi bautizado. Jesus orou antes de elegir a los 12. Orou em Getsemane. Orou em la cruz. E aqui, nesse texto, na madrugada do dia mais exitoso de seu ministério, desde um ponto de vista humano, orou. Um maestro tão comprometido com a oração não pode ter servidores descomprometidos com ela. Esse predicador brasileiro, Hernandes Dias Lopes, disse que trabalho sem oração é presunção. Pero Jesus estava orando e nesse lugar deserto. Pero a oração foi interrompida. O versículo 36 diz que Simão e os que estavam com ele le buscaram diligentemente. Ou seja, lhe buscaram intencionalmente. E quando o encontraram, lhe disseram: todos te buscam. Hermanos, não sei se vocês logram perceber a atenção aqui. Os discípulos veem o ministério como êxito. Todos te buscam. Siente que o êxito popular justifica pressionar Jesus para que vuelva a atender a la gente. Pero Jesus vê o ministério como propósito. E essa diferença é o coração de este pasaje. Hermanos, há aqui uma lecção para nós. Os discípulos caíram em uma corrente contrária ao envio de Jesus. Se deixaram levar por la pressão da multitude que estava ávida de milagros, em lugar de estar com Jesus, que era seu chamado principal. O texto de Marcos, capítulo, creio que 4, versículo 13, diz que Jesus, depois de orar, elige a los 12
E o texto é muito claro quando disse que Jesus elige para estar com ele e depois los envia a predicar. Então, os discípulos aqui parecem que siguen a pressão da corrente aqui onde a multitude busca por milagros em lugar de estar com Jesus, que era seu chamado principal. Se converteram então em porta-vozes de la popularidade. Irmãos, quantas vezes nós hacemos o mesmo? Confundimos o éxito com o propósito. A vezes pensamos que a popularidade apunta certamente à vontade de Deus. Jesus nos ensina aqui uma lição muito preciosa, que a direção do ministério não se diseñó en el éxito, sino en la oración. La oración es el lugar donde se alinea nuestra voluntad con la voluntad del Padre. E aqui, então, encontramos Jesus orando ao Padre e sendo interrompido por seus discípulos. Vayamos al punto, al terceiro ponto del sermão, o propósito de Jesus, predicar por encima de la popularidade. Versículos 38 e 39. Ele lhes dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique também aí, porque para isso é venido. E predicava em las sinagogas de ellos em toda Galileia e echava fuera los demônios. Hermanos, os discípulos se acercam a Jesus mientras Jesus orava. E a resposta de Jesus está justo aqui em los versos 38 e 39. Jesus não vuelve a Capernaum. Jesus disse: vamos a outra parte, a las aldeias vecinas, para que também allí predique. Mira que Jesus poderia haver dito: vamos a outros lugares para que podamos sanar e liberar pessoas. Pero Jesus disse: vamos a outro lugar para que eu predique. Jesus vino a predicar. As sanidades eram señales del reino, pero la predicación era el propósito. Los milagres serviam como propósito auxiliar. Los milagros confirmavam su mensaje e mostravam quem era Jesus, pero la preeminência estava na proclamação aberta del Evangelho. Deus, em sua soberania, estabelece a predicação do Evangelho como o meio através do qual Ele mesmo chama pecadores ao arrependimento. E aqui então vem a frase que é central desse passagem: porque para isto salí, ou para isto foi enviado, ou é venido. Aqui este verbo indica uma ação completada e definitiva. Jesus não disse: para isso salí de Capernaum. Isso habría sido uma referência geográfica. Jesus disse salí em um sentido existencial. Salí del Padre, vine del cielo a la tierra. E essa frase tem uma profundidade. Cristo
cristocêntrica, ou seja, uma profundidade firmada em Cristo. Jesus vino a campo aberto ao encontro de sua missão, uma missão em termos que Capernaum não queria aceitar. Capernaum queria um sanador. Jesus vino a ser salvador. Capernaum queria milagros. Jesus vino a predicar o reino. E a diferença entre estas coisas é abismal. Jesus não permitiu que o clamor popular cambiara suas prioridades. Não se deixou atrapar por el êxito. A tentação de quedar-se em Capernaum era real. Se miramos desde um ponto de vista humano, tínhamos aí multitudes, popularidade, êxito ministerial, pero desde sua comunhão com o Padre, Jesus repele a tentação. Como em la tentação del desierto, donde el Espíritu lo impulsó a la prueba, aquí la prueba viene disfrazada de éxito. Todos te buscam. Essa expressão suena tentador, verdade? Pero é callejón sem salida. Jesus escapa dizendo, vamos a outros lugares. O versículo 39 nos mostra o resultado. E vino predicando em las sinagogas de ellos por toda Galileia e expulsando demônios. Mira que aqui temos duas palavras importantes, predicando e expulsando. Todas estão em um particípio. Em particípios presentes indicam ações simultâneas e contínuas. Irmãos, a vezes o predicador tem que aclarar estes termos para que uno pueda entender melhor o texto. Não hacemos isso para dizer que, mira, nós entendemos um pouquinho disso. Não, utilizamos esse recurso que é para tornar mais claro o texto. Então, esses verbos indicam ações simultâneas. Jesus predicava e expulsava mientras iba. Aqui temos palavra e ação de Jesus. Predicação e liberação. Isso significa que para Jesus as duas coisas vão de la mano. Jesus não separou a palavra de la ação. Jesus não separa o cuerpo del alma, la tierra de los cielos, disse Hernández Díaz López. Agora, é necessário mirar algo mais. O texto diz que Jesus viajou por toda Galileia. Jesus não se limitou a uma localidade específica. Seu ministério foi itinerante e quando predicava em las sinagogas estavam construídas, dizem os estudiosos, mirando hacia Jerusalém. Assim que cada vez que Jesus predicava em uma sinagoga de Galileia, estava mirando hacia o lugar onde seria crucificado. E era impossível para Jesus não pensar constantemente em la cruz. La cruz, não las sanidades, era su destino. E a predicação do reino lo levava inexoravelmente hacia o sacrifício del Cordeiro. Hermanos, hemos visto neste texto 11 versículos essas três verdades. Pero quisiera concluir esse sermão com algumas aplicações práticas. Pero antes, quero dizer-lhe que Marcos nos ha mostrado
um dia em la vida de Jesus. Um dia que começou na sinagoga, continuou em la casa, se estendeu a toda a cidade ao atardecer, sumergiu em la oração de madrugada e terminou com uma decisão que cambiaria o rumbo do ministério e a predicar a outras cidades. E a pergunta para nós hoje é direta. Estamos vivendo impulsados por la compaixão, por la comunhão e por el propósito de Cristo? Ou estamos atrapados em el éxito, em la popularidade e la pressão de la multitud? Eu tenho 4 aplicações mientras pensamos em nessas perguntas. Primeira aplicação: leva tus necessidades a Jesus, seja qual seja a necessidade que tenhas. Os discípulos lhe hablaram de la suegra de Simón, levaram o problema a Jesus. E nós devemos fazer lo mesmo. Quando há enfermidades, quando há dolor, aflição, necessidade, lo primeiro não é buscar todos os demais recursos. Lo primeiro é levá-lo a Jesus em oração. Segundo, busca a comunhão com o Padre em oração. Hermanos, Jesus, sendo Deus e Hijo de Deus, necessitava orar antes de tomar decisões. Quanto mais nós outros. A oração não é o que queda depois do trabalho. Hemos visto aqui no texto. A oração é o que precede. Trabalho sem oração é presunção, como disse Hernández Díaz López. Então, hermanos, se nossa vida espiritual está seca, quizás seja porque nossa vida de oração está seca. Ou seja, talvez não tenhamos vida de oração como deveríamos ter. Busca al Padre em la madrugada, en el deserto, en la soledad. Aí é onde se discerniu o propósito de la missão. Terceiro, não confundas êxito com propósito. Capernaum era êxito, todos buscavam a Jesus, pero o êxito não era o propósito. O propósito era predicar. A vezes, o que parece ser êxito ministerial, multitudes, reconhecimento, likes, popularidade, é exatamente o que nos aleja de los propósitos de Deus. E nesse caso, cabe a nós examinar-nos e considerar perguntas como: ¿estás viviendo para el éxito de los hombres o para el propósito de Dios? Esta es la pregunta fundamental que el texto nos hace. Y la cuarta y última aplicación: recuerda que la compasión y el propósito no se separan. Jesús sanaba y predicaba.